Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais uma energia do mês. Dessa vez eu vou falar um pouquinho mais sobre o mês de junho de 2023 e comparando ao mês de maio, em que a gente teve eclipse, a gente teve Mercúrio retrógrado. Esse mês ele vai ser bem mais tranquilo, então é como se um peso fosse tirado dos nossos ombros e a gente sentisse um pouco mais de alívio. Então pode ficar tranquilo, tranquila, que no mês de junho promete ser um pouco mais leve, até porque a gente vai ter a energia de Gêmeos prevalecendo na maior parte do mês, com o ciclo geminiano começando na lua nova. E dentro dessa energia, a gente pode pensar que a gente vai ter à disposição um pouco mais de leveza, de flexibilidade, de alegria, porque Gêmeos traz uma energia do ar, do elemento ar. Então a gente fica mais racional, mas a gente também fica mais curioso, a gente também fica mais sociável. Então as nossas relações elas vão estar mais fortes, os nossos contatos com as pessoas e também pequenas viagens. A energia de Gêmeos se refere à movimentação, a transporte, a comércio, então as trocas elas são muito importantes durante a maior parte desse mês de junho. Mas antes de entrar na astrologia, eu gosto de trazer um pouquinho da numerologia também, porque se a gente pegar o número 6, que é referente ao mês de junho, a gente tem uma energia muito voltada para as questões familiares, tanto no sentido daquilo que é familiar, daquilo que nos é caro, próximo, conhecido, mas também em relação às questões familiares do nosso seio familiar, das pessoas próximas a nós, e isso está muito alinhado com a energia de Câncer, que vai estar mais forte a partir do dia 21 de junho. Então é muito interessante esse alinhamento das energias numerológicas e astrológicas, porque a gente está falando da mesma coisa, então é claro que elas vão convergir. O número 6 também fala de acolhimento, de foco no nosso mundo emocional, de trabalhar o amor próprio, de ser mais amoroso com a gente mesmo e com os outros. Então é uma energia mais sutil, mais sensível, relacionada ao elemento água. Então todos esses temas familiares e de certa forma afetivos também, mas não no sentido de relacionamento amoroso apenas, mas dos nossos afetos, da maneira como a gente sente as coisas e inclusive se afeta pelo que os outros nos fazem. Então aqui é uma energia para a gente assumir a responsabilidade pelos nossos processos, pela nossa felicidade, pela nossa jornada, sem esperar tanto mais do outro. Mas pode ser que de uma maneira geral o outro esteja assim precisando mais da gente. Então a energia de cuidado ela está forte, tanto no sentido de se cuidar mais, quanto de cuidar das pessoas, de mostrar para elas o quanto você se importa através do cuidado e da preocupação positiva, digamos assim, porque existe a preocupação nociva, né, o excesso de preocupação, mas no sentido de estar atento às necessidades dos outros ao nosso redor, das pessoas que a gente ama. No entanto, para a numerologia, só a leitura do número 6 não é o suficiente, porque todo ano a gente vai ter essa energia do 6 prevalecendo no mês de junho, o que está muito alinhado com Câncer ali a partir do dia 20 e todo ano vai ser assim. Porém, a gente faz uma conta da soma do mês em questão com o ano em questão. Então, 2023 é um ano 7. Se eu somar 7 mais 6, que é o mês de junho, eu tenho 13. Mas a numerologia, ela fala dos números de 1 a 9. Então, eu tenho que somar novamente 1 mais 3 e chegar ao número 4. Então, o mês de junho, ele é um mês universal 4. E o 4, ele tem a energia da estabilidade, da organização, do foco e da disciplina para a gente construir
coisas materialmente. Então, realizar projetos, fazer o que for preciso, focar no que é essencial, principalmente, para a gente ter realização material. 4 é um número relacionado ao elemento terra. Ele fala justamente dos 4 apoios, da estabilidade que isso traz para a gente. Então, é um momento de estruturar a sua vida, de fazer o que precisa ser feito, para crescer cada vez mais, mas sobre uma base sólida e não de qualquer jeito para lá na frente aquilo tudo ruir novamente e a gente ter que recomeçar. E agora, entrando na astrologia, a gente vai ter no começo do mês uma lua cheia acontecendo no signo de Sagitário no dia 4. Essa lua cheia, ela é o ápice do ciclo, na verdade do ciclo taurino, que começou no dia 19 de maio. E aqui a gente pode estar sentindo um pouco mais de ansiedade, de agitação emocional, mental, um pouco de insônia, questões vêm à tona, todo mundo fica um pouco mais agitado. É só observar a influência da lua cheia na natureza, como os animais ficam mais agitados, como a gente tem mais criminalidade e partos, isso é comprovado, né? Foi feita aí uma observação, um estudo para perceber essas influências. E a gente pode estar sentindo isso também, porque somos parte dessa mesma natureza. Então aqui, no sentido mais simbólico do signo de Sagitário, a gente precisa observar um pouco mais as nossas crenças e perceber o que está por trás das coisas que não estão dando certo na sua vida. Porque quando tudo vai bem, tudo está muito tranquilamente funcionando, digamos assim, a gente não para pensar, a gente não para refletir por que está dando certo, por que está tudo bem. Mas quando as coisas começam a travar, quando as coisas param de funcionar da maneira que a gente espera e gostaria, a gente acende uma luzinha e a gente começa a observar o que será que está acontecendo aqui. E quando você para de culpar o externo, ou seja, é por causa daquela pessoa, é por causa dessa situação, é por causa de, enfim, N motivos que a gente arranja para tirar a responsabilidade daquilo que a gente pode fazer. Porque enquanto eu foco no externo, enquanto eu fico achando que as questões estão lá fora, né, as razões estão lá fora, eu acabo me enfraquecendo e aquilo faz com que a situação persista na minha vida. Então eu preciso primeiro perceber que existe algo em mim espelhando essas questões desafiadoras. Existe uma parcela minha que acredita naquilo, porque senão a gente não estaria vendo aquilo. Não tem como a gente ver uma coisa que não está no nosso campo de visão. Não tem como, e a gente precisa perceber a nossa ressonância com aquilo que está dando errado. Vou dar um exemplo. Então, se você acredita que é muito difícil prosperar, que você precisa batalhar muito, se esforçar muito, as coisas sempre vão ser desafiadoras para você, porque inconscientemente você acredita nisso. A maioria das pessoas acredita nisso, isso é uma crença bastante comum. Então, a gente precisa observar quais são essas crenças, quais são as nossas motivações primárias. E nessa lua cheia do início do mês, as coisas podem ficar mais intensas, inclusive em darem errado, para dar certo, para mostrar para a gente o que precisa ser mudado dentro da gente, para que sim, a partir daí, elas comecem a se encaminhar de uma maneira positiva. No dia 10 de junho, a gente tem uma lua minguante no signo de Peixes acontecendo no céu. Nesse momento, até o dia 18 de junho, quando a gente tem a lua nova no signo de Gêmeos, a gente vai entrar numa fase de diminuição de ritmo, as coisas podem estar um pouco mais tranquilas, um pouco mais reflexivas, a gente pode ficar mais cansado também, é algo muito comum dentro da energia da lua minguante, porque a fase do ciclo nos convida a finalizar, a simplesmente deixar para lá.
Então eu tomei consciência das minhas crenças, das minhas questões na lua cheia e agora eu preciso soltar, eu preciso limpar, eu preciso passar por esse processo de transmutação de tudo isso para que na lua nova um novo ciclo realmente comece na minha vida, um novo campo se abra cheio de possibilidades para eu viver uma vida diferente. Então aqui nessa semana entre o dia 10 e o dia 15, tenta diminuir o ritmo, tenta descansar mais, ter menos compromissos na medida do possível, porque isso vai ser muito favorável para você ter tempo de olhar para dentro, para você ter tempo de ficar mais com você mesmo. Então, talvez ter momentos de solidão, meditar mais, fazer processos terapêuticos, né? Buscando ajuda de um terapeuta qualificado para te ajudar. Eu recomendo muito constelação familiar, Theta Healing, Reiki, qualquer coisa que você sinta no seu coração de fazer para te ajudar. No dia 18 de junho, a gente vai ter o Sol e a Lua se encontrando no signo de Gêmeos e agora sim a gente tem um campo aberto para a gente plantar as sementes das nossas intenções nesse campo universal que vai estar muito propício, muito fértil para que a gente materialize os sonhos do nosso coração. Como Gêmeos é um signo mental, é importante a gente trabalhar muito bem a nossa mente, observar o que a gente está pensando nesse momento, porque como o campo se abre, como esse portal estará mais forte, aquilo que a gente pensar tem mais chances de se realizar. Então observa o que você está pensando, reflete e ressignifica os seus pensamentos para que eles se tornem mais favoráveis para os seus processos, para que eles se tornem seus amigos e não seus inimigos. A maior parte dos nossos diálogos internos, mentais, né, os nossos pensamentos, eles são extremamente negativos. Eles trazem reclamações, críticas, julgamentos o tempo todo, porque é uma maneira do nosso cérebro definir o ambiente, perceber o ambiente e decidir se ele é seguro ou não. Então, o julgamento, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Só que a gente cai muito no julgamento num sentido pejorativo, enquanto o certo é a gente ter discernimento. Então, na verdade, discernimento é diferente de julgamento. A gente precisa discernir as coisas, ter essa clareza a respeito de tudo o que se encontra ao nosso redor. Mas quando a gente cai no julgamento, a gente perde, a gente baixa a nossa frequência, a gente, enfim, se confunde muito com aquilo que a gente acredita e acaba atraindo mais disso na nossa vida. Então, dentro dessa fase ali, por volta do dia 20, observa os seus pensamentos, faz uma lista de intenções para esse novo ciclo, firmar as intenções, né? Escrever num papel, tomar consciência, pensar a respeito, refletir mesmo sobre o que você deseja daqui para frente, pode ajudar e muito a isso se realizar com mais facilidade, com mais leveza, com mais rapidez do que a gente simplesmente deixar solto, digamos assim. É como se a gente desse uma ajudinha para o universo, mas sem forçar, sem dizer quando, sem achar que tem que ser logo, apenas dizendo, olha, é isso aqui que eu quero, se for possível, se for algo que está no meu caminho, se for algo que vai me elevar, me ajudar, enfim, que isso se realize no tempo divino. Eu acho que ter essa intenção e soltar, sem criar expectativa, sem ficar olhando no relógio para ver quando vai acontecer, é uma maneira muito saudável de cocriação na nossa realidade. No dia 19, a gente tem dois aspectos importantes no céu. Então, ali por volta do dia 17, 18 e 19, vão ser dias muito importantes do mês. Eu diria que o ponto alto do mês é por volta desses dias. E aqui a gente tem a quadratura do Sol com Netuno, que é um aspecto que indica uma certa confusão, uma certa sensação de estar perdido, de estar sem rumo na vida. As coisas podem ficar um pouco mais confusas, falta de clareza, dispersão, tudo isso fica forte nesses dias.
Então, toma cuidado, pensa 2 vezes, observa melhor, tenha discernimento, né? Então não caia no julgamento precipitado, observa mais um pouco, percebe se é bem isso, porque é um aspecto que pode trazer possibilidade de se iludir e isso vai gerar em algum momento uma desilusão, que é o fato de desfazer as ilusões que a gente cria. Outro aspecto que vai estar acontecendo nesse dia é um sextil de Júpiter com Saturno, e aqui a gente tem um aspecto bem suave, na verdade, é um aspecto um pouco imperceptível se a gente não direcionar a nossa energia conscientemente para isso. Mas é um aspecto que favorece muito a expansão estruturada, favorece muito o crescimento, mas de uma maneira ordenada, de uma maneira pensada, planejada. Então, se você quer expandir algo na sua vida, se você quer crescer, se você quer algo melhor para você, faça alguma coisa a respeito. Aproveita essa energia da lua nova, dá um primeiro passo, faz um movimento, confia. Então é uma dose de realismo saturnino com otimismo jupiteriano. O meio caminho disso, né, o ponto de equilíbrio é a energia que a gente precisa, porque um otimismo excessivo também é um pouco disfuncional, enquanto o negativismo, né, o pessimismo, ele faz com que a gente não tenha vontade nem de sair do lugar. Ah, vai dar errado mesmo? Então eu vou ficar por aqui. Então nenhum dos dois é saudável, mas esse equilíbrio de fazer a nossa parte, de olhar o que está ao nosso redor, assumir a responsabilidade e perceber, fui eu que criei essa bagunça, então agora vamos arrumá-la e eu estou otimista de que vai dar certo, que as coisas vão acontecer na minha vida da melhor forma. Então é esse o panorama, digamos assim, desse aspecto. No dia 21 de junho, a gente tem a entrada do Sol no signo de Câncer, que dá início, né, aí ao solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. É um momento muito auspicioso, muito positivo, porque a gente vai ter a noite mais longa do ano para quem está no hemisfério sul e o dia mais longo do ano para quem está no hemisfério norte. Então a simbologia aqui ela é levemente diferente, porque quem está no hemisfério norte, no meu caso, né, tô aqui com calor porque o sol tá mais forte, a gente está entrando no verão, é a época mais esperada do ano para quem mora aqui. E é um momento de muita abertura, é um momento de muita extroversão, é um momento para a gente aproveitar mais a vida. Já para quem está no hemisfério sul, é um momento de recolhimento, de entrar na concha, de refletir, para a gente ficar mais com a gente mesmo, se cuidar. Então a energia é um pouco diferente, mas Câncer sempre fala desse contato com o nosso mundo emocional e do cuidado com as pessoas que a gente ama, mas sem esquecer do nosso próprio autocuidado. Senão a gente cai na armadilha de ficar fazendo pelos outros e esperar que eles façam o mesmo pela gente. E aí, se não acontece isso, a gente fica chateado, fica magoado e cria tensões e questões desnecessárias nas nossas relações que depois a gente precisa consertar, digamos assim, principalmente dentro da gente, porque a gente tende a guardar mágoas, então não é saudável e não é bom para ninguém. No dia 26 de junho, também é uma data importante aqui para você anotar. Eu acho que os pontos mais fortes do mês, as datas importantes, são dia 4 de junho, dia 18 de junho, 19 de junho e 26 de junho. São os dias mais importantes, eu diria. Depois tem o dia 21 também, que fica ali um pouco menos, né? A gente pode não sentir nada claramente, mas é também um dia especial, um dia interessante. E por fim o dia 28 de junho também. Então são essas as datas mais importantes do mês. Anota, observa o que acontece, como que você se sente, porque pode ser que isso, claro, dependendo do seu mapa natal, vá trazer questões alinhadas com esses aspectos. Então, algumas pessoas podem sentir mais tudo o que eu falei e outras podem não sentir tanto ou não sentir nada, dependendo do nível de autoconhecimento e de percepção que tenha das energias mais sutis. Então, voltando ao dia 26, a gente vai ter a energia de uma lua crescente em Libra e uma quadratura de Marte com Urano. Essa quadratura,
ela traz sempre uma energia um pouco imprevisível, elétrica, irritante, no sentido de causar irritação, de causar estresse, de causar rupturas inesperadas e surpresas. Não é um aspecto muito favorável, não é um dia bom para se arriscar, para fazer nada assim muito perigoso, tanto no sentido físico, mas também de decisões, de ações impulsivas que podem também estar muito fortes nesse dia. Já a lua crescente, ela também fala de um movimento para frente, de um movimento de crescimento, de busca desse aperfeiçoamento da nossa vida, do nosso ser. Então aqui é como se tivesse uma energia nos empurrando, e esse aspecto de Marte com Urano, ele pode causar uma ruptura necessária para a gente seguir em frente. Então a gente pode estar muito apegado num único ponto, numa questão, e de repente aquilo se dissolve na nossa frente, aquilo simplesmente acaba, se rompe, enfim, aquilo sai da nossa vida para que a gente possa seguir, para que a gente possa crescer e expandir cada vez mais. Então é uma data aí para ter um pouco mais de cuidado, porque tende a ser desafiador, né? Um aspecto que mexe um pouco com as nossas estruturas arraigadas, com os nossos apegos, mas a gente pode começar a sentir um pouco antes. Então esse dia é o ápice desse aspecto, mas até uma semana antes a gente já pode estar começando a sentir, sim. E por fim, para fechar o mês com um aspecto muito positivo, a gente tem no dia 28 de junho o Sol fazendo um trígono com Saturno, ambos em signos de água, o Sol em Câncer, Saturno em Peixes. Então aqui a gente está sendo convidado a adentrar o mundo emocional e analisar quais são os nossos sonhos, quais são os nossos desejos, quais são os nossos intentos verdadeiros do coração mesmo, e que a gente se permita sonhar mais, que a gente se permita ao mesmo tempo não sonhar de uma maneira idealista, mas sonhar de uma maneira realista, sabendo que a gente pode realizar tudo aquilo que a gente desejar, sabendo que os nossos sonhos são sementes plantadas no nosso campo para que a gente haja na matéria, para que a gente se manifeste e realize tudo isso, porque o universo, essa energia sem forma, ela está se experienciando através de cada um de nós. Então materializar é algo muito especial, né, para uma essência que não tem forma, que não tem cor, que não tem esse conhecimento da realidade como a gente tem. Então que a gente saiba que é sim importante sonhar e que é totalmente possível realizar todos os seus sonhos. E para fechar, eu trouxe uma cartinha para a gente ter um pouco desse resumo da energia do mês, e a cartinha que saiu foi essa daqui, o sonho. Nessa carta, a gente pode ver que tem uma moça, assim, meio Cinderela, né? Meio maltrapilha, digamos assim, sonhando com o príncipe encantado e com ela se realizando através desse amor, desse relacionamento. E essa carta, ela fala de uma certa tendência que a gente tem a criar expectativas demais, a ficar muito preso na mente, nos sonhos, no emocional. E aqui não é o sonho de uma maneira positiva, é o sonho no sentido de uma ilusão. A gente se ilude com muita facilidade, porque parece que a gente quer o que a gente, não é que não pode ter, mas é uma coisa que não vai nos fazer bem. E a gente foge daquilo que realmente vai fazer bem pra gente, dos nossos verdadeiros sonhos. É como se a gente ficasse se distraindo para não fazer o que precisa ser feito, para não realizar o que a gente realmente deseja, sabe? Então essa carta, ela pede para a gente sair do mundo das ideias, do mundo dos sonhos, dessa coisa de ficar só projetando e só imaginando. Todo mundo tem sonhos, todo mundo. Mas nem todo mundo está disposto a fazer o que for preciso para realizá-los. E essa carta, ela fala, saia dessa idealização e parta para ação. E faça alguma coisa a respeito. Então, se você tem um sonho, toma uma atitude esse mês para você realizá-lo. Faça um planejamento, que seja, senta e escreva o que você tem que fazer. E isso já vai te dar um grande panorama de quanto tempo talvez demore, de quanta energia você tenha que mobilizar. Então, faça alguma coisa
em direção ao seu verdadeiro sonho, não aqueles sonhos utópicos e idealistas que na maior parte das vezes a gente nem deseja de verdade. Então, eu espero que essas informações que eu trouxe sobre o mês de junho possam ajudar você a criar e a viver um mês maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou trazendo durante o Céu da Semana, em forma de podcast, mais informações sobre essas energias de uma maneira mais aprofundada e também com dicas práticas para a gente aproveitar melhor essa energia. E eu vou pedir para você, se fizer sentido, deixar um like para mim, se inscrever no meu canal e compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessas energias do mês de junho. Um beijo enorme e até o mês que vem. Tchau, tchau!